vezes eu chegar, né, com o pastor que me liderava, o pastor Carlos, aí eu dizia assim, ele falava assim, poxa, eu preguei tal coisa. Eu falei, caraca, pastor, eu preguei isso lá também. Ou seja, era a unção dele, né, que estava sobre a minha vida, né? Então a gente anda nessa mesma ligação. Mateus capítulo 25, eu quero falar aqui da parábola dos talentos. Eu ia pregar sobre o crer, mas Deus mudou aqui de manhã. Todos acharam aí? Pode aumentar um pouquinho mais, Suzana? Diz assim para a gente no versículo 14, ó. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para o quê, gente? Para longe. Presta atenção aqui no pastor. Aqui, Jesus conta uma parábola para ele falar das coisas do mundo espiritual, não é verdade? Então, Jesus ele dá ao entender de um senhor, né? De uma empresa, vamos colocar uma empresa, uma agricultura, e ele tem lá os seus servos. Dentro daqueles servos lá, cada um tem a sua capacidade. E ele pegou, a um ele deu um talento de 5, a outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento. O talento na Bíblia aqui, nitidamente, era o dinheiro, era a moeda daquela época. Mas na revelação para nós, pode ser os talentos espirituais que o Senhor nos deu. Cada um de vocês aqui foi dado da parte de Deus um talento. Cada um conforme a sua necessidade. Deus ele deu para você também, o talento aqui, o compromisso da salvação. Deus te deu o Espírito Santo também, o talento. A maior moeda que existe, no bom sentido, o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu a comunhão com Ele. Ele te deu o relacionamento com Ele. Ele confiou. Note comigo, olha o versículo 14, ó. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou-lhes os seus bens. Entregou-lhes, em outra versão, confiou os seus bens. Deus confiou em você. Deus confiou, Ele te chamou, tá? Não foi o homem que te chamou, entenda bem, mas foi o Espírito Santo que te chamou, e Ele confiou nas suas mãos os seus bens. Pastor, qual é o maior bem que Deus confiou? A sua salvação. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ele confiou isso em você. Deus salva, mas quem tem que se manter salvo sou eu. Eu estava falando, né? Ó, Deus te deu a vida. Fala assim, Deus me deu a vida. Fala, mas quem cuida sou eu. Fale, quem mantém é Deus. Deus só vai te manter se você cuidar da tua vida. Deus só vai manter a sua salvação se você cuidar da sua do talento que Ele te deu, tá? Dos dons que Ele te deu. Irmão, vou falar aqui como pastor da igreja, e eu conheço cada um de vocês. Tem muita gente aqui que já podia estar fazendo a obra de Deus, mas está sentado na cadeira. Deus te deu um talento. Deus te deu uma capacidade. Entenda que nem todo mundo vai ser um pregador, mas você pode ser um excelente servo. Aquele que vai ajudar o pastor em alguma área da igreja. Eu não sei se isso te incomoda, mas olha quanta obra tem para fazer na igreja. Uma pintura. Cadê os homens para ajudar a pintar a igreja? A mexer num ventilador. A igreja é grande. E vai ficar maior, diga amém? Amém. Porque se a gente não conseguir ser fiel no pouco, Deus não vai colocar a gente. Nós queremos ir para o tempo. Nós temos uma visão, né? A visão. Pode abaixar um pouquinho mais, está dando microfonia, Renata. Ó, nós temos a visão de chegar aos 10 mil membros, ao templo de 10 mil, e vamos chegar, gente. Para a glória de quem? Eu tenho essa visão de almas. 10 mil, um templo para 10 mil pessoas não é sobre o templo físico, são 10 mil pessoas salvas. Amém? Quantos creem que nós vamos chegar? Mas se a gente não for fiel aqui hoje, nós não vamos ser fiel com 10 mil membros. Se nós não
se nós não desenvolvermos, entenda bem, os nossos talentos no pouco, se nós não formos bons e fiéis naquilo que o Senhor nos confiou no pouco, Deus não vai levar a gente para o muito. Tem gente aqui que já podia estar cantando e não está. Tem gente aqui que podia estar no grupo das mulheres, mas opta por viver sozinho. E eu não acredito em um evangelho solitário. Evangelho é unidade. A igreja estava o quê? E aí você pensa, pastor, a igreja de Atos era perfeita. Poxa, com Pedro lá? Não era. Com Tomé? Não era. Mas era uma igreja que estava em constante desenvolvimento espiritual. Decidiram crescer junto. Decidiram melhorar. Eu estava falando para a pastora, né, a gente conversando ontem sobre casamentos, o nosso casamento. Eu estava falando, Yasmin, o problema não é os critérios, né? Se eu fosse casar hoje, a gente estava supondo qual homem, né? A gente estava dando um entendimento, que tipo de pessoa você casaria hoje, né? Eu falei para ela, o problema é que todo mundo vem com defeito de fábrica. Mas se o casal decidir falar assim, vamos crescer junto eu e você, vamos melhorar a nossa vida sexual, está disposto? O problema é que entra o ego. O problema é que, né, o marido às vezes não quer crescer, não quer desenvolver o talento dele no casamento. A esposa diz assim, eu sou desse jeito, eu não mudo, eu não gosto de sexo. Então por que casou? Porque ninguém casa para... Por que não optou como Paulo então, né? Ficar solteiro a vida toda. Mas depois que você casou, ou quer casar, aí os solteiros, você tem que desenvolver. Falei para ela, o problema é que a gente pode pegar pessoas, as pessoas podem entrar de um jeito num relacionamento, né, conjugal. A gente estava falando num casamento em geral, eu falei para ela, o problema é o homem e a mulher decidir crescer. Vamos crescer, filha. Vamos desenvolver. Onde a gente tem errado, onde a gente está falhando, onde a gente pode melhorar. E isso é até a volta de Jesus. Você vê, toda empresa precisa parar e ver onde está errando, acertando. As empresas que crescem, entenda bem, não é as empresas perfeitas. Nunca vai haver perfeição. Tem gente que está em busca de uma igreja o quê? Ah, pastor, eu gosto do senhor, mas eu acho que o senhor pede muito. Ora por mim, irmão. Ou então vem aqui pedir um aluguel aqui para pagar o aluguel, toma. Ou seja, às vezes criticar, fazer. A gente criticar lá, né? A gente é torcedor, né? Pô, o cara perdeu o gol. E a gente? Será que perdia também? Pô, perdeu o pênalti, a gente malha o cara. Porque a gente está na arquibancada. A gente está na arquibancada. Então, na arquibancada, falar, julgar, criticar, apontar é o quê? Difícil é estar dentro do campo. Então, o que eu quero dizer para você? Deus te deu talento, você podia estar cantando já, você podia estar ajudando o pastor. Olha para cada cadeira vazia aí, olha aí para cada cadeira vazia. Quem tem a missão de encher essas cadeiras aí? Somos nós. Não é, olha para cá, tira essa visão. Pastor não enche igreja. Quem enche igreja é ovelha. Pastor cuida de ovelha. Você vê, vamos botar aqui no sentido literário mesmo, o pastor lá de ovelha, que cuida da ovelhinha, você vê ele cruzando com ovelha? Não. Pastor não se relaciona com ovelha. Mas ovelha se relaciona? Não. E o que depois dá? Ovelhinhas. Então quem gera ovelha? E o pastor faz o que com as ovelhas? Vamos aplaudir a Jesus, gente? As pessoas entendem, a igreja do pastor Diego não enche, né? Graças a Deus, está enchendo. Ó. Mas não é eu que enche igreja. Quem enche igreja é você. Botando uma mensagem nos seus status, multiplicando os seus talentos. Você quer ver? Vamos continuar. Versículo de número 15, ó. A um deu 5, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Ó, Jesus foi, confiou. Pastor Anderson, estou te entregando uma igreja com 150 membros. Sim, senhor, pastor.
O que ele tem que fazer agora? Multiplicar, cuidar da igreja. Eu, como pastor presidente, o apóstolo Paulo era assim, ele ia para a cidade, fazia o quê? Fundava a igreja, levantava e depois, toma Timóteo, toma Silas, cuida. Permaneça naquilo que eu te ensinei. Né? O Deus ensina, Paulo é usado para Timóteo falando, Timóteo, permaneça naquilo que tu tem aprendido, Timóteo. Porque aí Paulo fala dos falsos profetas. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, nesses últimos dias surgirão filosofias, surgirão doutrinas. Permaneça naquilo que eu te... Meu irmão, o pastor Diego vai falar para vocês agora, permaneça no que eu te ensinei. É o que dá certo. É o que me manteve de pé 17 anos, está dando certo. Já vi muita gente boa se perdendo com falsas doutrinas. Não, o Espírito Santo não existe. Não, irmão, o dízimo é da lei, não entra nesses campos, irmão. Não, pastor, e não sei, porque a igreja somos nós, não precisamos mais ir no templo. Cuidado com essas doutrinas, irmão. Permaneça naquilo que tu tem aprendido. Vai vir pessoas, vai vir gente querendo distorcer o que fez você chegar até aqui, o que te salvou. Não deixe o teu talento. Presta atenção, outra coisa também. Cada um conforme a sua capacidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não precisamos invejar ninguém, irmão. Cada um tem de Deus o que buscou. Outra coisa que eu aprendo, capacidade dá para se desenvolver. Hoje a minha capacidade, Deus está achando que é cuidar de 100 pessoas, de 2 igrejas, de 2 pastores. É o que Deus me entregou hoje. O que eu tenho que fazer? Cuidar e falar, Deus, eu quero mais, me capacita. Porque a minha capacidade, ela pode o quê? Crescer, ou pode, e aí até o que eu tenho, perder. Quantos pastores estão perdendo ovelha? Mas não está perdendo porque o povo é rebelde, não, porque ele não busca. Parou. Ele parou ele parou a comunhão dele. Ele parou de fazer o que ele fazia no início. Parou de orar, se ele tem liderança, ele parou de obedecer a liderança. As ovelhas vão embora, pessoal. O empresário perde a empresa. Se nós pararmos, nós que somos casados aqui, se nós pararmos de cuidar do quê? Do casamento, de amolar a ferramenta, de desenvolver o talento, o casamento vai morrer. Vamos virar 2 amigos dentro de casa. Só com aquele, já viu aquele beijinho de ancião, né? Não tem mais um colante? Que isso, pastor? Ué? Eu falo para ela, tu vai estar de dentadura. Vamos lá. Ué, eu casei para ser amigo ou eu casei para casar, gente? Ser marido. E marido dá o quê? Aí estamos invertendo os valores, né? Tem amigo aí dizendo que é meu amigo, mas beija na boca, tem relação íntima. Amigo não faz isso de verdade. E os casados mesmo virou 2 amigos, não se beijam mais, não se dão mais carinho. Parou de desenvolver. Irmão, o que eu aprendo aqui? Que você tem que estar em constante crescimento. Diga assim comigo, sucesso é alugado. Parou de pagar, o que acontece? Quem mora de aluguel aqui? Alguém mora de aluguel? Tem, né? Paramos de pagar aluguel, o que vai acontecer? Rua. Sucesso é alugado. Parou de pagar o preço, o que vai acontecer? Você perde. Eu estou emagrecendo, estou na dieta, estou na caminhada. Se eu parar, se eu voltar, comer o quê? O que vai acontecer, gente? Fala, pastor, o que está acontecendo aí com o caroço? Voltou, pastor? Por quê? Porque eu parei de pagar o quê? O preço. Parei de crescer, desenvolver, relaxei. Aí olha só, vamos lá. E tendo, agora é forte, tá? Vai pegar um pouquinho, mas vai dar certo, tá? Ó, versículo 16. E tendo ele partido,
o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ao 19 agora. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos. Fala, gente. Fala assim, vai ter conta para prestar. Irmão, olha para cá. Vai ter o dia do acerto de contas. Quando eu li isso, a pastora estava lá e vocês não viram que eu falei? Meu Deus. Foi essa hora que eu falei, meu Deus, vai ter acerto de contas. Vai ter o acerto de conta. Isso aqui que eu temo. E o que eu tenho feito com meus talentos? O que eu tenho feito com a minha vida? Veja que Deus, a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. O que recebeu 5 foi lá, negociou, desenvolveu, cresceu, multiplicou. O que recebeu 2 foi também, porque não é sobre quantidade, é sobre como você faz. Não é sobre quantidade, é sobre como você está fazendo. É a motivação. Muitos hoje querem ser pastor porque acham que crescer igreja vai ter dinheiro. Motivação errada. Ah, vou abrir uma igreja, né? Começa a tratar a igreja como negócios. Pequenas igrejas e grandes negócios. Os outros, tem gente assim, nessa doideira aí. Primeiro que igreja não se abre, igreja se nasce. Porque você pode se tornar um empresário, você pode se tornar. Agora, pastor não é para qualquer um, pastor é para quem Deus chama. Primeira coisa que, se você quer ser um pastor, você tem que entender, Deus me chamou para tal coisa? Eu falo com Deus, se o Senhor não me chamou, eu fecho a igreja e vou trabalhar, Deus. Jamais eu quero estar aonde o Senhor não quer que eu esteja. Eu não abri igreja para ganhar dinheiro, eu abri igreja para ganhar almas. E ganhando almas, o Senhor também vai me recompensar. É justo, o trabalhador é digno. Mas a minha motivação não é abrir igreja, porque vai ter dízimo, vai ter oferta. Tem gente assim. Então não é sobre a quantidade, é a qualidade, é a motivação que está no seu coração. Paulo diz assim, uns pregam por amor, uns pregam pelo quê, gente? Outros por status, outros por ganância. Aí Paulo disse assim, o que importa é que o evangelho seja pregado, mas fala assim para o seu irmão, vai ter acerto de contas. Por que eu cobro? Por que eu me dou? Por que a gente não coloca qualquer um aqui para pregar? Por que eu não chamo qualquer um para cantar? Porque se eu fizesse isso, de 100 eu jogaria para 300 rápido. Mas o que adianta estar cheio e não ter quarto? Porque vai ter o que, gente? E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou. Diego, te dei dom, te dei a palavra, te dei isso. Vai lá e multiplica. Jesus não está aqui, gente? Foi para uma terra longe, o céu. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar e ele vai pedir conta. Irmão, cada um de nós vamos dar conta. Você vai dar conta pela esposa que você está sendo, pelo marido que você está sendo, pelo pastor que nós estamos sendo, pelos cantores que nós estamos sendo. Ele vai ver cada motivação, ele vai ver detalhes, ele vai ver a motivação, ele vai ver lealdade, ele vai ver fidelidade, ele vai ver, irmão, a maneira, o esforço, o suor, a dedicação. Ele vai ver o jejum, ele vai ver a falta do jejum, ele vai ver a distração, ele vai ver tudo. Vai ter acerto de contas. Vai ter. Então não demole. Se ele te deu 5, zele, cresça, amole, seja obediente, temente, seja leal, para no dia que ele vier, Senhor, eis-me aqui.
A Bíblia fala que se nós formos de Deus, quando a gente passar pelo julgamento, a gente não vai ter temor do julgamento. Já tem aquele ditado, quem não deve? Não teme. Você vê, por que eu ando aí? Eu ando aqui em Sepetiba de cabeça erguida para qualquer um, porque eu sei que eu não roubo, eu sei que eu não engano vocês, minha vida é transparência, é isso aí que vocês vê. Quem não deve, não teme, meu querido. Provérbio diz, aquele que anda em sinceridade, anda seguro. Quem é sincero, anda o quê? Ah, pastor, mas estão falando do Senhor, eu estou seguro. Ah, pastor, como, né, às vezes chegam uns comentáriozinhos, né? Ah, pastor, dizem que o Senhor pede muito, eu sei que eu não peço para mim, irmão. Então eu estou seguro. Quem questiona vai prestar conta. Eu falo, Deus vê meu coração, Deus não me deixa pedir nada que o Senhor não queira que eu peça, não me deixa manipular a igreja, não me deixa fazer votos que o Senhor não queira. Você pode ver, eu só peço voto quando Deus manda, quando Deus não manda, eu passo normal. Agora, Deus mandou também, você gostando ou não gostando, eu vou pedir, porque é Ele que vai me pedir conta. Elias falou, faz primeiro para mim. Imagine se ele tivesse medo. O azeite multiplicaria, gente? Elias tocou numa mulher que era mãe. As mães dizem assim, toca em mim, só não toca. Imagine se aquela viúva dissesse, safado, quer tirar o pão do meu filho. Mas ela disse, ela creu no profeta. E a Bíblia diz, crê nos seus profetas. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas. Fala assim comigo, vai ter acerto de conta. Você está multiplicando seu talento? Você está fazendo a obra de Deus? Você está sendo uma excelente ovelha? Porque a gente só fala dos pastores ladrões, né? A gente só fala dos perversos, dos pastores. Existem ovelha também. A Bíblia diz em Hebreus, coloca aqui, Hebreus capítulo de número 13, Fernando, por favor. Hebreus 13. Olha só. Fala de ovelha também. Não é só de pastor, não. Hebreus 13. Vai, Fernando. Agora não dá para botar o Caiquinho, não. Preciso de ajuda. Vai, 17. Vai. Ah lá, obedecei a vossos pastores, letra minúscula é o homem, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa, como aqueles que hão de dar o quê? Para que o façam com alegria e não, porque isso não vos seria o quê? Tem ovelha que em vez de dar alegria, faz o pastor chorar, não vem para o culto, não é dizimista, não é unido. Irmão, eu sempre falo, o que a gente planta, não fira as autoridades, não fira seus pais. Ontem eu fui lá ver minha avó, orei por ela de novo, agora deu uma ferida no pé dela, meu avô falou assim, vó, Jesus curou, fui lá, abracei minha avó, falei, vamos para o culto amanhã, vai ter o café, sempre aquela desculpa, né? Mas a minha parte... Avô, vamos no culto. Ficou bom, meu avô, minha avó? Agora não quer vir mais. Mas eu vou lá, faço minha parte. Porque eu entendo o valor de uma autoridade. Eu tenho que dar alegria para os meus pais. Você tem que dar alegria para o seu pastor, irmão. Sabe como é que vocês me dão alegria? Sabe como? Tem muita gente que pode pensar, é dando dízimo? Não, a tua presença aqui. A tua presença nos cultos, ser uma ovelha participativa. Vai ter o negócio das mulheres. As mulheres vão falar, eis-me aqui, pastora. Mas não vou não. Não vai por quê? Porque eu não quero. Olha só. Porque o povo come muito. E tu também come pra caramba. Porque a igreja, eu não concordo. E concorda com o quê? Você não pensa na gente líder. Sabe qual é o nosso problema? A gente não tem empatia. Eu estava falando até para os obreiros aqui. A gente falta na gente empatia. Sabe o que é isso? Espera aí, poxa, o pastor orou a semana toda, buscou para me dar uma palavra e eu não fui no culto. Não, espera aí, pô. Falta empatia na gente.
Aí eu boto aqui a obreira Hilda, líder da intercessão, ela larga a filha dela, ela larga os afazeres dela, a gente não vê esse sacrifício. Por isso que Jesus está falando, vocês que são ovelha, têm que fazer o pastor se alegrar ou chorar. Tem ovelha que faz a gente chorar, irmão. Pastor, fulano estava falando do senhor. Caraca, irmão, quem tu ajudou? Quem tu expulsou o demônio que estava falando de tu? Estava perturbado, irmão, endemoniado. O pastor foi lá, botou a mão na cabeça, deu a vida, orou, agora está curado, agora a pessoa ainda vai lá. A gente tem que ter um espírito de lealdade, irmão. Sabe o que é? Eu estava falando até com o ministério aqui. Vocês que são avivamento, quem é avivamento, diga amém. Amém. De Jesus eu sei que você é, mas tem que ser da igreja também, amar a tua igreja. Amar teu pastor, amar teus líderes, amar o lugar que te acolhe, que te... Aí, escuta, aí, sabe o que acontece? Vem alguém falar mal, o teu pastor pede muito. Irmão, então vai lá e paga o aluguel da igreja. Você deveria falar isso. Vem cá, você sabe a luta do pastor, irmã, para você falar isso? Jogar esse teu veneno aí nos outros? Cobra. Vai lá pagar o aluguel, ele paga 4 mil, ele bota ar-condicionado, é cadeira cochoada na igreja. Vocês tinham que ser leal à igreja de vocês, mas a gente às vezes é o primeiro a se ajuntar. É mesmo, eu também concordo. Mas eu dou quando eu quero, quando eu quero eu dou. Olha só, o Espírito está sobre ti. Não um espírito amigo. Pô, irmão, não fala mal da minha igreja, não. Tem muita coisa que realmente, tem coisa que eu não concordo, mas eu oro pelo meu pastor. Quem tiver a luta dele, ninguém é perfeito, o único perfeito é quem? O dono da igreja é Jesus, mas ela é administrada por quem, gente? Então o homem falha? A gente não é leal. Irmão, o que eu quero dizer para você? Vai ter acerto de contas. Vai ter acerto. E voltando para lá, para a gente encerrar, que eu vou encerrar agora. Versículo 20. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhes 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom. Duas qualidades de um bom servo: ele é bom, ele é um cara dinâmico que se desenvolve, mas ele é. Deus pode falar isso de você? Pastor antes falou aqui. Servo o quê? Pastor, eu canto muito, mas não é fiel, cara. Pastor, eu prego muito, mas não é fiel. Pastor, meu dízimo é 1 milhão na igreja, mas não é fiel em outros princípios. Servo bom, criativo, produtivo. Você é um servo bom, fala bem, desenvolve bem, mas cadê a fidelidade? Ou é fiel, mas não é bom. Tem gente que é fiel, mas não é bom. Qual é o feedback, qual é o like que Deus está dando para você? Assim ou assim? O servo que recebeu 5 e desenvolveu, se ele desenvolveu, eu vejo um servo esforçado. Eu vejo um servo, a Bíblia diz que quando ele recebeu os 5, imediatamente ele saiu para quê? Negociar os 5 talentos, ele multiplicou. Era um cara esforçado, um cara obediente. Não, o patrão disse para poder multiplicar, eu vou multiplicar. Eu sempre botei isso na minha igreja, o pastor me dava 10 tickets de almoço, vou vender tudo. Ele passava adesivo para ajudar no telhado, vou vender tudo. Ele botava R$2, eu falava, R$10, pessoal, o adesivozinho. Vendia por R$10, a gente ganhava sempre das meninas. A pastora sempre eu botava lá no bolso, nas dinâmicas. Ganhava sempre. Era vender picolé na praia, a gente ia. Era vender almoço. Era fiel. Era lavar o banheiro, era abrir igreja. Quem pode abrir igreja? Sim, senhor, pastor, eu. Aí as pessoas, hoje tu é pastor, né? Pastor de um ministério próprio. É só você olhar o que eu fiz lá atrás. Quando eu fui fiel, sendo servo, obediente. Entenda bem. Então, o que Deus falou para ele? Servo bom. Você é um servo bom e fiel?
Você é aquela pessoa boa mesmo? Talentosa? Você é aquela pessoa que, poxa, Santa Ceia, o pastor pede aquela oferta de 100 para ajudar a pagar o aluguel. Às vezes eu e ela a gente fala, ó, a gente sabe que esse aqui a gente pode contar. Esse aqui é assim, ó. Dá tchau como? Esse, não bota esse aí na lista não, porque esse aí que se depender para pagar o aluguel, ele quer que a igreja feche mesmo. Esse ainda vai criticar a gente. Não, esses aqui tu pode contar. Não, no quilo do amor. Não, esse aqui tu conta, esse aqui tu conta. Porque a Bíblia diz que o pastor conhece suas ovelhas, irmão. Vai ter um evento, a gente até fala, ó, fulano não vai, esse aqui não vai se envolver, esse aqui é distante. A gente sabe. Se a gente que é homem, que tem visão, imagine Deus. Servo bom e fiel, seja fiel à tua igreja, seja fiel ao teu pastor, seja fiel à camisa que você veste. Se você é avivamento, para de ficar falando da igreja dos outros. É porque é outra igreja, então vai para lá logo de uma vez. Vai de uma vez logo. E deixa quem quiser ficar com a gente, que vai ser fiel, que vai vestir a camisa. Sempre a outra igreja é melhor, sempre a outra, porque o louvor de lá, porque é pregação, porque o pastor é duro. Então procura um pastor que você gosta. Agora, aqueles que ficarem aqui, vai vestir a camisa do avivamento para a glória de Deus, vai ser bom e vai ser o quê? Aleluia, glória a Deus. Pastor, não estou me agradando mais com a pregação do Senhor, com o jeito do Senhor. Amém. Ora a Deus. Porque se tu está na empresa, como aqui era uma empresa, você tem que ser bom e fiel. Porque vai ter o que, gente? Acerto? O que entregou 2. Agora vamos lá para a gente encerrar. Pode vir aqui, Adriano, por gentileza, filho. Versículo 24. Olha aqui, gente. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu. Aqui tens o que é teu. Veja, é um cara que não perde, mas também que não tem aquele ditado, né? Não fede? Como é que é isso? Apocalipse fala isso. Te vomitei porque tu não é o quê? Tu não é quente, nem frio, e nem o quê? E nem morno. Tu é o quê? Que tipo de servo tu é? Eu não sei, pastor. Tu tá com a gente ou não tá? Ih, não tá não. Sai. Não, decide. Tu vai para o céu ou para o inferno? Então, né, pastor? Não. Tu é de Cristo ou do capeta? Então, eu amo Jesus, né? Mas de vez em quando eu gosto do capeta, que ele dá umas coisinhas boas, né, pra gente. Ele, Senhor, olha o discurso espiritual, né? Não, o Senhor é um homem duro, rígido. Aí o que eu fiz? Eu enterrei. Não, mas a missão foi essa? A missão era o quê? Qual era a missão, gente? Era enterrar ou multiplicar? O problema é que a gente quer viver dos nossos achismos e não do que o Senhor falou. Não Adão e Eva não tocam naquela árvore ali. Então, aí veio Satanás. Não é bem assim. Porque a missão de Satanás é sempre te colocar contra a liderança. A missão de Satanás é te colocar sempre contra a liderança. Qual era a liderança de Deus? Não toca ali. Ué, mas não vai tocar ali por causa de quê? Rapaz, tá querendo amarrar teu ministério, hein? Rapaz, tá querendo Rapaz. Não, Deus está guardando. Não é amarrar ministério, é guardar. É preservar. O filho pródigo estava sendo ensinado para no tempo certo pegar o que, gente? A herança, mas sair. Se um dia ele saísse da casa do pai, ele ia sair com um relacionamento o quê? Abençoado.
Tem gente que sai da igreja com relacionamento quebrado. Um dia que você for para sair daqui, isso pode acontecer, o Espírito Santo pode te tirar daqui um dia, e não tem nada de mais nisso, se o Espírito Santo te tirar, eu continuo sendo teu amigo, tá? Olha na minha cara e me dá a paz do Senhor, porque eu também vou fazer a mesma coisa. Não precisa me bloquear nos status. Estão comigo? Diga amém. Não, saí da igreja do avivamento. Aleluia. Mas o que houve, irmão? Você era tão firme lá? Muita coisa errada. Aleluia. Glória a Deus. Agora porque o meu nível, Deus me mostrou muita coisa na Bíblia. Aleluia. Então o pastor Diego agora, né, irmãos, vamos até orar por ele, que ele perdeu a visão. Tem gente assim ou não tem? Eu vi que o dízimo, aleluia, eu estava estudando com um teólogo na internet, a filosofia. Aí tu fala, tá bom, irmão, valeu, Deus abençoe, que eu não aguento isso não. Vai, tá bom, irmão. Não, está falando muito. Irmão, sempre vai ter cuidado com esse tipo de pessoa, que nenhuma igreja presta, que nada presta, só ele presta. Por que ele não abre a igreja dele então? Por que ele não abre a igreja dele? E quando ele abrir, vai ter também as regras dele. Será que alguém vai concordar com ele? Aleluia, glória a Deus. É ou não é, gente? Se você abrir uma igreja, você vai ter também, vai ter o quê? A tua? E será que alguém também vai fazer a mesma coisa? Não concordo. Esse servo aqui, aí olha só o que Deus disse. Agora é forte, ó. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe. Qual foi a característica desse servo aí? Como é que é? Caramba. Como o pastor antes disse aqui. Não foi do homem não, pastor, antes que ele ouviu isso. Porque se tu ouve isso de mim, tu pode ainda orar, né, Glauciane? E falar assim, pastor, tem razão, Senhor? Ou é o homem falando ali? Agora, quando é Deus falar mal, aí tem gente que fala que Deus não é firme não, né? Mal, em outra versão tá preguiçoso, servo mau, negligente, desobediente, desleal, rebelde. A ordem não foi enterrar, a ordem foi... Aleluia, glória a Deus. Sabe por que olha só, por que os dois, o de 5 e o de 2 foi bom e fiel? Olha só, vamos botar isso aqui. Deixa eu te trazer esse raciocínio. Ele multiplicou, então se ele multiplicou, porque ele é o quê? Bom, foi bom. Agora ele foi fiel, porque o que tinha 5 multiplicou para quanto? Mas ele podia falar assim, 8. Ele podia botar 2 talentos aonde? No bolso. Imagine se eu deixo as ofertas por tua conta. O fulano, o culto de sexta-feira, você é responsável, aí você conta lá tudo direitinho, anota. Aí deu R$1.000 no culto de oferta e dízimo. Pastor, não está aqui, não tem ninguém. O que você faz? 300 você bota onde? Pastor, viu? Tu é bom. Tu é um servo que abriu o culto, pregou. Caraca, impactou o quê? Todo mundo falando de tu. Pastor, fulano canta, fulano prega. Mas não é fiel. Teve uma vez, olha só que interessante, né? A pastora, o nosso pastor que nos levantou a pastor, ele tinha que ir em São Paulo. Aí ele estava consagrando um azeite, que ele ia passar para o povo. Aí ele ia levar lá, olha só, ele pegou o azeite, saiu daqui, foi em São Paulo, para dar para a liderança dele maior, apresentar o quê? O azeite. E ele confiou o culto na mão de um obreiro. Nós estávamos. Irmão, o que o obreiro fez? Subiu no altar, começou a meter o pau em quem? Porque para que isso, irmão? Pegar o azeite e levar lá, que não sei o quê. Aí a igreja travou. O obreiro subiu, que o pastor deu o culto pro cara, irmão. Em vez de o cara pregar a palavra e exaltar ainda o líder,
Aí tem uma hora que ele falou assim, quem quer que eu pare de que pregue? E todo mundo, para! Não foi, Esmi? Lembra disso? Eu não vou falar o nome, que tem gente aqui até que conhece esse obreiro. A gente achou aquilo dali um absurdo, irmão. O pastor deu o culto para ele. Poxa, na nossa igreja a gente queria pregar, né? Aqui eles tentam fugir da pregação, mas a gente queria pregar. O cara recebeu o microfone e ainda ficou falando mal do pastor, porque o pastor foi em São Paulo apresentar. Isso não precisa, irmão, para que isso? Isso não está na Bíblia, e a Bíblia diz isso, e papapá, ppp. Irmão, pensa naquele culto que ficou seco. Por quê? Porque subiu em desobediência. Aí o cara tá lá e ele estava sendo fiel ou desleal, gente? Servo mau, negligente. Pastor, e olha só o que acontece, gente. Ó, 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10. Ó, se você não multiplicar, Deus vai tirar de você e vai dar para outro. Se não cuidar do teu marido, se não cuidar da tua esposa, se não cuidar do teu ministério, da tua salvação. Que isso, pastor? Se você for uma serva mal, Deus tira. Qual foi a mulher que casou com Davi? Abigail. Ela era uma excelente esposa, servia Nabal, que era servo mau, nunca valorizou ela. Deus permitiu ele morrer e foi ela que casou com Davi, o rei. Não é adulterar não, não é destruir uma família não, mas Deus permite. As mulheres estão dizendo aí, irmão, ó, a geração de 35 e diante de 40, você que está casado aí, segura teu macho. Porque está tudo virando o quê? Qual é a mãozinha, gente? A mãozinha é o quê? A geração irmão, é cabelinho pra cá, a geração tá difícil, irmão. Vai na academia, os homens que consertam carro, os homens provedor, irmão. Assim, quem tá casado aí fala, segura os machos. Irmão, você viu no carnaval? Quem viu os carnavais aí, os videozinhos? Era tanto o que, gente? Tanto, você sabe? Tinha uma balada que a moça falou assim, ela fez um vídeo e falou assim, se eu fosse você ia para tal lugar, que aqui não tem homem não. E os homens tudo passando, os homens se beijando e as mulheres. Não tem mais homem não, pessoal. E tu tá reclamando do teu ainda, que quer te pegar todo dia. Irmão. Multiplica o teu talento. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, pode vir. Multiplica, vamos multiplicar todas as áreas. Eu falo de todas as áreas, casamento, financeiro, espiritual, para você já pegar o talento todo, amém? Pode vir para os obreiros, por favor. Multiplica. Aí no versículo final, Ângelo, a Bíblia diz, pastor antes, que ele foi para onde? Foi para o inferno. Deus mandou jogar onde? Nas trevas. E ainda fala assim um versículo, pega o servo inútil. Caramba, tem gente ainda que fala que eu falo besteira, né? Prego assim uma palavra. Puta, meu sermão de Jesus era servo inútil. Olha só, imagina tu falar, pastora Glauciana, servo inútil. Você é um inútil. Olha só. Não é forte, gente? Mas ele falou, Deus falou. Pega o servo inútil e lança onde? Quem é o servo inútil? É o que enterrou o talento. Pastor, não quero mais fazer a obra não. Gente. Eles vão passar o corpo e o sangue. Podem passar lá. Pode cantar, Adriano. Como vai tua vida?
É bom desabafar. É bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar. Não podes desanimar. Precisa suportar. Precisa suportar até o fim. Imagine. Imagine lá no Calvário. no Calvário. Jesus Cristo foi por ti. Jesus Cristo foi por ti crucificado. Os cravos em suas mãos. Os cravos em suas mãos. Com amor no com coração. amor no coração. Tudo isso por você. Isso por você. Ô Fernando, coloca aí o versículo 25, versículo 30. Cruz que levou, Carregou. sem reclamar. Aí, segura aí, Adriano, ó. Olha lá, lê aí, gente. Lançai, pois, o servo o quê? Bom e fiel? Nas trevas? Onde que é as trevas aqui? Ah lá, ali haverá o quê? Fala assim pro seu irmão, ganhar alma, irmão. Porque se tu não ganhar, é o servo que ganha alma também. Ganha alma, hein? Qual foi a última vez que tu trouxe uma alma para a igreja? Pastor, hoje em dia eu não falo mais para ninguém. Quem quiser, que venha. Amém. Mas tem hora que você tem que falar. Convidar, insistir. Irmão, enquanto minha avó Zenaide e meu avô estiver vivo, seu Henrique, eu vou lá. Vou perturbar. Vamos, vó, Jesus te ama. Eu vou lá, prego salvação para o meu avô. Vô, do pó viemos, avô. Do pó retornaremos. Já tá com 79. Vamos ganhar alma, gente? Olha para essas cadeiras aí de novo. Fala assim, você tem uma alma aí. Fala, você tem uma alma aí. Quem vai trazer essas almas aí? Fala assim, sou eu. Fala, porque eu vou eu vou multiplicar. Deus salvou você para você multiplicar. Levanta a mão aqui. Quem você tem certeza que uma alma você já ganhou para Jesus? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Uma alma você já ganhou para Jesus. Olha isso aí. Se você não tem certeza disso, pede a Deus, Senhor, eu quero salvar almas. Me dá, pede a Deus uma alma. Fala assim, Deus, umazinha só me dá uma. Amém? Me dá uma alma, Senhor. Fica de pé, pessoal. Sai do seu lugar, vem aqui para frente comigo. Vamos multiplicar nosso talento, seu Henrique? Vamos multiplicar, dona Beth? Vamos? Pastor, minha casa está lá, faz um culto lá. Vou convidar meus vizinhos, sim ou não? Hã? Né, Fábio? Pastor, eu tenho um salãozinho lá, quer fazer um ponto de pregação? Meu querido, vamos ganhar, vamos multiplicar talento. Vamos multiplicar talentos. Ganhando almas, orando, desenvolvendo. Eu posso contar com vocês, gente? Posso contar com vocês? Posso mesmo? Eu sei que você tem talento, você é capaz, irmão. Se nós nos unirmos, olha, Felipe, se nós nos unirmos mesmo, não é se unir, né? Dizem aí, né, Érica? Tamo junto, mas tamo junto, né, Solerte? É o tamo junto mesmo. Rafaela, tamo junto, mas tamo junto mesmo. Não pode ser de boca. Irmão, se nós fizermos isso aqui, você pode ter certeza que a gente vai precisar de outro espaço. Não vai compor pessoa, vai transbordar isso aqui, irmão. Vai transbordar, Fábio. Mas para isso a gente tem que estar o quê? E desenvolver o nosso talento. Não deixa o diabo colocar no teu coração, pastor, eu convido, mas as pessoas não vêm, é luta mesmo. É luta, seu Leste, não vamos desistir da irmãzinha do Senhor, não. Nós vamos lá de novo. Não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Se depender de nós, não vai ficar ninguém para trás.
Se depender de mim, irmão, não vai ficar ninguém para trás. Se depender de mim, não vai ficar ninguém para trás. Você pode dizer isso também? Se depender de mim, pastor. Minha casa não fica para trás, fala. Meus amigos não ficam para trás. Até meus inimigos também não vão ficar para trás. Porque se eu puder, eu vou levar Jesus para eles também. Eles vão virar amigos da gente. Ó, diga assim comigo. Cada lugar que eu vou é um púlpito. Aonde você for é um púlpito. Todo dia passa pessoa.